Livro de Romanos, capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Aceitem os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e, com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar ao Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Esse, com certeza, é um dos textos mais profundos da Bíblia Sagrada. E quando eu falo texto profundo da Bíblia Sagrada, eu estou falando que esse texto tem um nível de maturidade muito alta. Muitos de nós, como povo de Deus, vivemos uma vida muito rasa, espiritualmente falando, e com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Temos discussões teológicas, muitas das vezes brigas religiosas, por besteira, por coisas que não vão agregar em nada. Simplesmente pelo fato de não termos o conhecimento ou a profundidade na palavra de Deus que se exige de cada um dos servos do Senhor. E esse texto aqui é um exemplo. O que Paulo quis dizer nesse texto aqui? Ele começa falando dos irmãos fracos na fé, daqueles que são novos na fé, vamos dizer assim. Aqueles que ainda não têm uma certa maturidade no reino dos céus, na palavra de Deus, na obra de Deus. E Paulo começa dizendo para nós aceitar e não discutir com aqueles que são fracos na fé, que estão começando agora na fé, você está entendendo? Em outras palavras, não ponha demasiada carga sobre aqueles que estão começando agora. Seja mais leve com eles, que o ensinamento deles venha a ser um ensinamento de acordo com a idade deles, vamos dizer assim, né, irmãos? Tenha maturidade o suficiente para você conseguir identificar qual é a idade espiritual dessa pessoa, qual é o nível espiritual dessa pessoa, e assim você, sabendo, que você saiba como lidar com essa pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele diz, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Aqui Paulo fala de algo que acontecia na época. Muitos dos irmãos que eram fracos na fé não queriam comer de todas as coisas que tinham ali, porque eles achavam que aquilo era contra a vontade de Deus. Então muitos deles comiam legumes, comiam frutas. Você se lembra de Daniel, quando ele chegou na Babilônia? A Bíblia diz que ele preferiu comer legumes e verduras e não se contaminar com os manjares do reino. E Paulo aqui mostra que naqueles dias dele, muitos continuavam fazendo a mesma coisa. Muitos não queriam comer carne, não queriam comer das coisas que eram oferecidas, mas eles preferiam comer legumes, comer verduras. E Paulo está falando, aceitem essas pessoas, não recusem essas pessoas. Vocês que comem carne, vocês que comem de todas as coisas que são oferecidas, não oprimam ou não menospreze aquelas pessoas que não comem. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. Verso 3, quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz. Ou seja, nenhum nem outro, você está entendendo?
Eu vou desprezar o irmão, nem come nada, o irmão é muito imaturo ainda. Aí já aquele que não come, condena aquele que come. Entendeu? Aí fica aquela discussão. Aí Paulo aqui fala para ambos: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. Em outras palavras, irmãos, quem somos nós para condenar alguém, se nós também somos servos? Paulo está dizendo, se Deus é o nosso Senhor, quem sou eu para condenar o servo dele? Só Deus pode condenar, só Deus pode lançar uma sentença. Você está entendendo? Aí Paulo entra em outra área muito importante que está nos nossos dias. Paulo fala: da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Aqui Paulo está falando sobre o sábado. Muitos, pela lei, consideravam o sábado sagrado. Já outros consideravam todos os dias sagrados, todos os dias iguais. E por isso, muitos condenavam uns aos outros, porque um guardava o sábado, outro não guardava. E por que eu falei que isso é atual e está nos nossos dias? Porque todos nós sabemos, existe uma denominação, e mais uma vez, não estou aqui para lançar nenhuma acusação ou condenação, ou dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para trazer a luz da palavra de Deus, para que de alguma forma nós possamos viver uma vida mais leve, você está entendendo, irmãos? Sem condenação. Se nós entendemos o que a palavra de Deus diz, acaba o erro. Se alguém tentar acrescentar algo humano, é só a gente não aceitar, é só a gente aceitar o que a palavra de Deus diz. Então Paulo aqui está falando que todos os dias são iguais, não importa se você guarda o sábado ou se você não guarda. Aquele que guarda, guarda para o Senhor. Aquele que não guarda, não guarda para o Senhor. Ele considera que todos os dias são iguais. Já outros que só o sábado é sagrado, você está entendendo? O importante é você estar fazendo para agradar ao Senhor, não para demonstrar aos outros, não para, tornar aquilo uma religião, tornar aquilo um dogma, uma doutrina, não. Você faz aquilo particularmente, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que faz para agradar o Senhor. Em outras palavras, está fazendo para a sua própria devoção ao Senhor. Eu poderia muito bem, meu querido irmão, guardar o sábado. No dia do sábado eu me separar, eu e minha família, e, não fazer nenhum tipo de trabalho, ou seja, do jeito que está na Bíblia. Mas o que eu não poderia fazer é dizer, isso aqui é lei, todo mundo tem que fazer do jeito que eu faço. Você está entendendo? Isso é o errado. E todos nós sabemos, existe uma denominação chamada de Adventistas do Sétimo Dia, que eles declaradamente, meu querido, dizem abertamente: se você não guardar o sábado, você não é salvo. Entenda, o erro não está em guardar ou não guardar o sábado. O erro está em eu declarar, só porque eu guardo o sábado, eu dizer para você que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Você está entendendo? A própria palavra de Deus diz: a nossa salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, querido, vamos seguir o que o apóstolo Paulo está falando. Se você guarda o sábado, você guarda para a sua própria devoção ao Senhor. Se você não guarda, se você acha que todos os dias são iguais, você faz para a sua própria devoção ao Senhor. Porém, não condene o outro que faz ou o outro que não faz. Não lance sobre o outro uma condenação por algo que você decidiu fazer você mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A salvação de Cristo não pode estar dependendo de nada nem de ninguém. Ele é único e suficiente para nos salvar. Se você crê em Jesus Cristo, se você recebe o seu sacrifício, o seu sangue na cruz do Calvário, você é salvo pela fé. Guardando o sábado ou não, comendo carne ou verduras, não importa, você é salvo pela tua fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar poderosamente e abrir mais e mais o teu entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.